Anteriormente, vimos que Gandhi saiu de sua cidade natal, Probandar, em 1888 e foi para Londres estudar direito. E também que, nessa época, a Índia era uma colônia da Inglaterra e que sua pirâmide social se constituía a partir de um sistema muito rígido de castas. Já na Inglaterra, ao longo do seu curso de direito, Gandhi se envolveu com uma galera diferentona e organizou um clube vegetariano junto com um cara chamado Henry Stephen Salt. Pois é, galera, até esse ponto ele usava terninho e tinha uma cara um pouco diferente da versão que estamos acostumados a ver por aí. Mas tudo isso mudou quando ele leu pela primeira vez o Bhagavad Gita, que foi um ponto de virada em sua vida. Em seguida, nosso herói terminou seu intercâmbio e voltou para sua terra natal, a Índia. Você lembra de tudo isso, né? Bom, se não lembra, assiste esse vídeo aqui, ó. Bom, depois de formado, Gandhi voltou para a Índia, em 1891. Pouco tempo após a morte de sua mãe, que ele só ficaria sabendo ao chegar lá. Apesar da eterna desventura de viver, Gandhi estava formado e precisava começar a trabalhar. Entretanto, não teve muita excelência, por problemas de timidez. Pois é, quem diria, né? Ele tinha muito problema para falar em público, o que se tornou um interpério para sua performance em tribunais e coisas do tipo. Mas então, eis que uma grande oportunidade surgiu para ele. Ele recebeu um convite para ir à África do Sul realizar um aconselhamento jurídico para uma firma hindu chamada Dada Abdullah. Essa viagem iria mudar não só a vida de Gandhi, como também seria decisiva para a história do mundo. Isso porque, ao chegar na África do Sul, Gandhi se deparou com uma situação bem tensa. Por lá, havia um seríssimo problema de discriminação contra indianos naquele lugar. Aliás, não só contra indianos, mas também contra negros e muçulmanos. Inclusive, a África do Sul continuou um tempão com políticas discutíveis a respeito do racismo. E quem assistiu Máquina Mortífera 2 está bem ligado disso. Era uma supremacia europeia. Inclusive, tem uma figura bem importante nessa luta contra o racismo da região. Um tal de Nelson Mandela. Quem quiser um vídeo do Mandela, comenta aqui embaixo. Pode ser que a gente faça, pode ser que não, quem sabe, né? Bom, vamos voltar pro Gandhi. Primeiro, ele chegou à colônia de KwaZulu-Natal, que era governada por britânicos, e em seguida teve que resolver tal processo judicial em Pretória. Ficava na república vizinha de Transvaal, que era governada por descendentes de holandeses. Lá, o preconceito ainda era mais acentuado. Gandhi percebeu que, mesmo sendo um advogado formado em uma respeitada faculdade inglesa, ele era completamente desprezado pelos brancos daquela região. Isso tudo só porque ele era indiano. A noção de que havia esse tipo de preconceito e de o quanto afeta a vida das pessoas foi fundamental para o desenvolvimento de sua consciência social. O processo para o qual ele foi chamado em Pretória era muito complicado, mas Gandhi conseguiu vencer apelando para a consciência dos adversários, fazendo um meio de campo entre os dois. E um acordo foi firmado por fora do processo, resolvendo o problema. E todos ficaram muito impressionados com a praticidade com a qual Gandhi resolveu o caso. Mas é claro, né? Imagina, um processo complicado que vem se desenvolvendo há mó tempão, de repente chega um advogado estrangeiro e consegue simplificar tudo na base do diálogo. Ele seguia a filosofia de que o advogado deveria ajudar o tribunal a encontrar a verdade, e não apenas incriminar ou salvar alguém. Bom, resolvido o caso, estava na hora de Gandhi voltar para a Índia. Em Natal, não aqui no Brasil, tá? Na África do Sul, rolou uma festa de despedida para o Gandhi, para comemorar toda essa história aí. Entretanto, lá ele leu uma notícia no jornal que o deixou chocadíssimo. Estavam discutindo uma lei para revogar o direito dos eleitores indianos de participar de eleições. Sim, justamente retirar deles o direito ao voto. E ele ficou inconformado com essa história, porque com essa lei o governo pretendia enfraquecer os direitos indianos de uma maneira humilhante, revogando direitos mais básicos. Gandhi percebeu então que os governantes tinham medo de que os indianos enriquecessem e se tornassem mais poderosos. Então ele insistiu que algo deveria ser feito quanto a essa lei, e que os indianos não poderiam mais ficar calados. Seus amigos então lhe pediram para que conduzisse a luta pelos direitos dos indianos na África do Sul. E ele aceitou fazer isso e redigiu uma petição e começou a reunir assinaturas em diversos lugares para evitar que essa tal lei fosse aprovada. E em 2 semanas ele já havia reunido mais de 10.000 assinaturas. Gandhi conseguiu unir os indianos da região e, em 1894, fundou o Congresso Indiano, lá em Natal. Esse congresso realizava reuniões em todo o país em busca de garantir os direitos dos indianos que lá viviam. Ou seja, Gandhi conseguiu unir os indianos de todo um país em busca de seus direitos contra uma nação soberana que os tentava anular. E deu certo. Decidido que ia ficar na África do Sul, Gandhi foi até a Índia buscar sua esposa e filhos e retornou no ano de 1897. Mas, enquanto esteve fora, parte da imprensa pintou-o como alguém que gostaria de sabotar os direitos dos brancos e propagar uma treta entre brancos e indianos no país. E a galera não ficou muito contente, né? A coisa ficou tão tensa pro lado dele que os sul-africanos inclusive tentaram impedir a chegada dele lá. Entre outras coisas, ele teve que ficar um tempinho em quarentena até poder desembarcar na África do Sul. E quando finalmente conseguiu desembarcar, tinha uma galerinha lá na porta esperando ele.
Pois é, e o espancaram brutalmente. Só pararam porque a esposa do chefe de polícia local veio em sua defesa. Mas mesmo depois de tanta agressão, Gandhi tomou uma decisão um tanto peculiar. Ele decidiu não processar ou tomar quaisquer atitudes contra aqueles que o agrediram. Ele argumentou que os próprios agressores se arrependeriam por isso quando chegassem até a verdade. Depois disso, entre 1899 e 1902, rolou a Segunda Guerra dos Boeres, e Gandhi incentivou os britânicos de Natal a recrutar indianos, como forma de legitimar as reivindicações por cidadania plena. Depois, em 1906, surgiu a famosa Satyagraha, uma técnica usada por Gandhi em busca da verdade. E ele aplicou o conceito de ahimsa em sua filosofia. Ahimsa é um princípio religioso e ético presente no hinduísmo, que prega basicamente que um ser humano não deve tratar com seu amiguinho. Ou seja, é uma filosofia da não violência. Tá, bacana, legal. Mas o que é essa tal de Satyagraha? Bom, Satyagraha significa força da verdade. Mas antes de explicar o que foi ela, vamos entender o que levou ao seu surgimento. Bom, em setembro, o governo de Transvaal, por intermédio do general Jan Smuts, criou uma lei que pretendia registrar toda a população hindu para restringir suas viagens pelo país. Para Gandhi, isso era como se eles fossem obrigados a usar uma coleira canina apenas para indianos. E ele chamou essa lei de O Ato Negro. Então, criou Satyagraha como uma forma de protesto não violento, baseado na desobediência civil, para combater o ato negro. Por ser efêmera, uma vitória obtida por meio da violência equivale a uma derrota. E os votos que os adeptos do Satyagraha proferiam eram: 1. Não violência. 2. Verdade. 3. Não roubar. 4. Celibato. 5. Não possuir. 6. Trabalho braçal ou manual. 7. Controle do paladar. 8. Destemor. 9. Respeito igual a todas as religiões. 10. Uso de produtos fabricados no próprio lar. E 11. Livrar-se do preconceito contra os párias. Mas peraí, como é que funciona essa tal desobediência civil? Simples. O governo ordenou que eles se registrassem e eles disseram não. Fizeram protestos, mudaram posters. E quando a lei entrou em vigor em 1907, os indianos se recusaram a obedecê-la. E o governo ordenou que todos aqueles que não se registrassem fossem presos. Gandhi então foi preso pela primeira vez e ficou condenado a 2 meses de cadeia. Mesmo com a sua prisão, os protestos prosseguiram e a desobediência civil continuou em vigor. Dos 13 mil indianos existentes na província, 2.500 foram presos e 6 mil fugiram. Conforme escalou a situação, Gandhi foi chamado para fazer um acordo. O general Smuts disse que, se os indianos se registrassem voluntariamente, a proposta de lei seria retirada. Gandhi então aceitou o acordo e comunicou aos manifestantes que eles deveriam registrar-se voluntariamente. Os pertencentes a alguma comunidade muçulmana indiana, os Pashtuns, não curtiram muito essa mudança de ideia de Gandhi. Quando Gandhi foi voluntariamente se registrar, acabaram espancando ele de novo. Mais uma vez, Gandhi não prestou queixa e foi o primeiro a se registrar. Mas o governo resolveu dar para trás e, mesmo com o Gandhi se registrando, não cumpriu a sua parte do acordo e não retirou a proposta da lei. Quando fizeram isso, nosso herói resolveu queimar o registro e incitou mais uma vez o protesto. E muitas pessoas aderiram à causa. Em 1913, ele liderou uma marcha que contou com a presença de mais de 2.000 pessoas. Aí Gandhi foi preso e logo saiu. E depois foi preso de novo e logo saiu. E aí, 4 dias depois de sair, foi preso de novo. Mas dessa vez foi condenado a fazer trabalho forçado por mais 3 meses. Os protestos aumentaram e milhares de indianos foram presos. Os ideais de Gandhi se propagavam cada vez mais. Ele começou a ganhar apoio até da imprensa e de várias pessoas brancas. Enquanto isso, o governo local se enfraquecia. Até que em janeiro de 1914, Gandhi e o general Smuts assinaram um acordo provisório. E finalmente, em julho de 1914, o parlamento aprovou a abolição do ato negro. Com isso, muita coisa já se resolveu. Todos os matrimônios, independente da religião que a pessoa tivesse, foram validados. Os impostos em atraso foram cancelados. E os indianos conseguiram muito mais liberdade. Com isso, Gandhi mudou a forma como os indianos viviam sua vida na África do Sul. Logo em seguida, voltou para a Índia e atuou de forma decisiva em sua política. Espalhou também a filosofia do Satyagraha por seu país natal e realizou a famosíssima Marcha do Sal, sobre a qual nós vamos falar no próximo vídeo. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu espero que vocês curtam a história do Gandhi. O personagem é mó brisa. Se vocês quiserem que a gente fale um pouco do Mandela, só comenta aqui embaixo que a gente dá um jeito. Se você puder, ajuda a gente no nosso crowdfunding, que é o apoia.se/canal Revisão. O link tá aqui na tela. Fora isso, tem alguma sugestão de texto, tem alguma coisa que você quer mandar? O e-mail chama contato@canalrevisão. A gente fica de olho. Às vezes, se você quiser escrever alguma coisa pra gente, se você quiser ajudar a gente a fazer um vídeo, é sempre bom. Bom, então é isso, galera. É nóis, falou!